Secretário, primeiramente, muito obrigado, viu, por receber o Estado de Minas, conversar sobre esse vetor norte. Eu queria te perguntar como é que o senhor viu esses movimentos das últimas semanas em relação a projetos que podem proibir a cobrança de pedágio, né? Porque acho que o grande polêmica do projeto são os pedágios, né? São 12 praças de pedágio na região. Primeiro, Bruno, né, é um prazer sempre receber aqui o Estado de Minas, até porque eu falo que é um tema complexo, né, e aí o trabalho até dos veículos de imprensa de comunicar adequadamente a população é fundamental. Eu queria até, antes de falar da questão dos projetos de lei, falar do projeto, né, o que é o projeto do Vetor Norte, né? Então, o projeto do Vetor Norte ele se insere dentro de um esforço do governo do Estado de melhorar a mobilidade urbana da região metropolitana de BH. Vale lembrar que nós estamos falando do terceiro maior aglomerado urbano do Brasil e que nós sofremos diariamente com problema de trânsito. A gente gasta mais tempo no trânsito do que a gente deveria, em detrimento de mais tempo de qualidade com as famílias, mais tempo produtivo no trabalho. Então, né, o Vetor Norte ele se insere nesse conjunto de investimentos que estão, né, junto o próprio metrô, né, a expansão da linha 1 do metrô, a construção da linha 2, que já é uma realidade, a renovação de frota de ônibus, a gente está, né, passando agora pelo maior processo de renovação da frota de ônibus desde o contrato foi assinado lá em 2008, um terço da frota vai ser renovada até o meio do ano, e nesse contexto entra também o Vetor Norte. Enquanto a gente fala de metrô e da renovação de frota, que a gente está olhando para o transporte, né, o Vetor Norte é um projeto que olha para a infraestrutura rodoviária. Então, o que o projeto vai trazer? São 5 bilhões de investimentos concentrados em 150 quilômetros de rodovia, com 2 eixos principais. Um eixo é o eixo da 424, né, que vai de BH até Sete Lagoas. O outro eixo é da MG10, que vai desde onde nós estamos aqui, né, em BH, até a entrada da Serra do Cipó. E o que a gente espera com esse projeto, né? Reduzir as distâncias por meio da redução do tempo de deslocamento e, com isso, promovendo ainda mais a integração da região metropolitana. Então, por exemplo, a gente estima que com os investimentos que serão feitos, nós vamos reduzir em 30 minutos. Né? Um trabalhador que mora em Sete Lagoas e vem diariamente para Belo Horizonte, então nós vamos reduzir em 30 minutos o tempo de deslocamento dele por perna. Né? Então, ele vai economizar 1 hora por dia. Se ele roda em horários de pico, isso vai para 1h30, 2 horas de economia de tempo no trânsito por dia. Da mesma forma, quem mora, né, quem vai para a Serra do Cipó, né? Então, no trajeto BH-Serra do Cipó também vamos reduzir em 30 minutos, né, cada perna. A gente fez um estudo, né, que embasa a concessão, que o ganho de redução de tempo médio vai ser de 30% em qualquer trecho, em qualquer movimento dentro da concessão. E vale lembrar também, Bruno, que a gente tem 3 grandes obras de engenharia que são os contornos de Lagoa Santa, contorno de Matosinhos e de Prudente de Moraes. E no caso dos contornos, o ganho de tempo é da ordem de mais de 60%. Então, dou um exemplo concreto. Quem mora em Lagoa Santa, né, tem 49 quebra-molas para atravessar todo o município de Lagoa Santa até sair lá na ponta do Rio das Velhas. Então, quem mora na parte norte da cidade, quem mora em Jaboticatubas, quem vai sentido Serra do Cipó, só com uma via expressa, que não vai ter quebra-mola, vai ser duplicada, né, não vai ter sinal, vai ter um ganho de 60% a 70% se for em horário de pico, talvez até mais do que isso. Então, é esse ganho, né, de tempo somado a outros benefícios, que é a segurança de poder, em qualquer horário, saber em quanto tempo você vai gastar para chegar no seu destino, né, saber que você não vai ter nenhum inconveniente no caminho em termos de, né, condição da rodovia. Se tiver alguma intercorrência, né, com o seu carro, uma pane elétrica, né, você vai ter um atendimento de guincho em até 30 minutos, é uma cláusula contratual. Se tiver uma intercorrência, né, em termos que demandam um atendimento médico, em 30 minutos vai ter uma ambulância. Então, é isso, é trazer mais segurança, mais qualidade de vida, mais mobilidade, mais oportunidade para os usuários do Vetor Norte. E aí, voltando à sua pergunta, e desculpa todo esse preâmbulo, né, a gente vê, né, com muita legitimidade, né, todas essas discussões. É muito importante para um projeto, né, que vai trazer esses benefícios, né, para a população ter um amplo debate. Então, o governo do Estado sempre tem participado, a gente respeita muito o trabalho da Assembleia, né, no que diz respeito à agenda de infraestrutura. Eu vejo a Assembleia como uma grande parceira, sempre respeitando, né, a independência institucional de cada um dos poderes, mas esse debate é fundamental, porque os parlamentares são cobrados, os prefeitos são cobrados pela população. Então, o nosso papel também, enquanto governo do Estado, é trazer aqui a informação, o esclarecimento, o debate, a boa política, para buscar a convergência, trazer todo o conjunto de benefícios que vai ser ofertado à população por esse projeto e para a gente ter um bom debate. Tivemos audiências públicas, consultas públicas na tramitação do projeto, fizemos reunião com todos os deputados do Vetor Norte, com todos os prefeitos. Na ocasião, que essas reuniões foram em novembro e dezembro, com os prefeitos, né, que estavam no cargo e os prefeitos eleitos. E vamos continuar esse debate. Quinta-feira mesmo vou estar em audiência pública na Assembleia. Ontem passei a tarde na Assembleia. Então, esse debate ele é muito importante para a gente conseguir, né, avançar
com esse projeto tão relevante para a nossa região metropolitana. Secretário, o senhor falou muito bem dessa questão do debate. Considerando todo esse movimento feito por deputados, prefeitos, vereadores, o senhor e o governo já considerou, talvez, suspender um pouco o edital, ou reavaliar essa questão dos pedágios? Bruno, é importante destacar, e eu tenho um perfil mais técnico, embora esteja na posição política como secretário de Estado, e vejo com muita satisfação, eu milito na área de infraestrutura há 20 anos, um movimento hoje que é desprovido de bandeira político-partidária. Então, governos mais à esquerda, como é o caso do governo federal, governos mais à direita, como é o nosso caso aqui do governo de Minas, têm buscado as concessões como o único caminho para fazer grandes investimentos em infraestrutura. Eu qualifico o que eu estou falando. Então, pego o exemplo do nosso DR, Departamento de Estradas de Rodagem. O DR, ano passado, 2024, desembolsou R$2 bilhões em investimentos nas rodovias do Estado. Talvez seja o maior investimento do DR nas últimas 2 décadas. Só que nós estamos falando de 22 mil quilômetros de rodovia, a maior malha rodoviária do país. Então, isso dá um investimento por quilômetro da ordem de R$90 mil, fazendo uma conta aqui de padeiro, tá certo? Quando eu olho para a concessão do Vetor Norte, eu falo de 5 bilhões de investimentos em 150 quilômetros de rodovia. Então, estou falando de R$33 milhões de investimento por quilômetro. Então, é 270 vezes mais do que o investimento que o DR faz. E olha que a gente tem feito obras por todo o Estado. Mas as grandes obras de ampliação de capacidade, e quando eu olho para o Vetor Norte, além dos 3 contornos que eu já mencionei, nós estamos falando de 44 quilômetros de novas duplicações, nós estamos falando só de construção de novos viadutos e pontes, de mais 31 novos viadutos e pontes, nós estamos falando de 26 passarelas de pedestres, corredores exclusivos para ônibus. Então, é um conjunto muito grande de investimento que não tem orçamento público que dê conta. Não é um problema só do Estado de Minas Gerais. O próprio governo federal, e a gente fica muito satisfeito de ver, por exemplo, o avanço das concessões em Minas Gerais. Talvez o exemplo mais recente e emblemático é a 381, a nossa, infelizmente, conhecida como Rodovia da Morte, que agora é concessionada, a gente tem a expectativa real que vai ter uma transformação, como as licitações que o governo federal fez recentemente aqui em Minas Gerais, da 040 sentido Rio de Janeiro, da 040 sentido Brasília, da própria Fernão Dias. Então, esse é um caminho também que o governo federal tem escolhido, que é um governo que conversa com, talvez os nossos parlamentares de oposição, são oposição no âmbito do governo federal. Então, eu falo que a gente tem que ter muita sobriedade nesse debate, porque hoje o que a gente vivencia na região metropolitana de Belo Horizonte é um gargalo logístico, tá certo? Minas Gerais, pela posição central, pela importância econômica, é um hub logístico do Brasil, mas a gente tem perdido na região metropolitana investimentos. E eu qualifico o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, o próprio empreendimento, a nova fábrica da Heineken, bilhões de investimentos. Hoje, regionalmente, iria para Pedro Leopoldo, mudou para Passo. Uma das razões, gargalo logístico. O exemplo da Heineken é apenas um de vários que a gente tem. Então, a gente tem tirado investimento da região metropolitana por falta de soluções estruturantes em termos de logística. E quando a gente coloca, então, esse conjunto de investimentos, seja ele do Estado, seja ele do governo federal, nós vamos ter, nos próximos anos aqui, uma transformação completa da mobilidade urbana da região metropolitana, trazendo muito desenvolvimento. E é isso que a gente busca. Secretário, para encerrar um pouco essa parte política, hoje a Assembleia vai votar a questão da Artemig, a agência reguladora. Como é que ela poderia estar ajudando já nesse debate sobre pedágio, sobre concessões? A Assembleia, eu fico muito satisfeito de ver a sensibilidade da Assembleia, na pessoa do nosso presidente Tadeu, de colocar esse projeto em pauta hoje, junto com o Colégio de Líderes, porque por que é tão importante avançar com o projeto da Artemig? Minas Gerais, a gente se orgulha disso, a gente tem um dos mais bem-sucedidos programas de concessões e parcerias do Brasil. Mas um caminho fundamental é a gente separar o papel do executivo, enquanto formulador da política pública, do papel do regulador da fiscalização. E hoje a gente tem um governo aqui, mas pelos próximos 30 anos, naturalmente, nós vamos ter transições de governo. E ter uma agência que vai sempre ter a independência dela, zelar por fiscalizar e garantir um serviço de qualidade ao usuário, isso é fundamental. É o caminho que o governo federal criou com a criação das agências reguladoras em transportes, particularmente a NTT. É o caminho que São Paulo, que a gente sempre se compara com São Paulo, que é um estado que começou esse processo de concessões de rodovias na década de 90, pelo ex-governador Mário Covas, e que colhe até hoje os louros desse processo, de desenvolvimento, fruto de ter uma infraestrutura qualificada. E tem lá a Artesp, e a gente se inspirou na NTT de hoje, que tem sido muito bem conduzida pelo Rafael Vitale, que acabou de entregar o cargo para o novo diretor, que inclusive é mineiro, o Guilherme Tel, também é uma pessoa brilhante, pelos colegas da Artesp. Então, esse objetivo da gente aprimorar essa governança é muito importante para assegurar ao usuário um serviço de qualidade, porque ninguém quer pagar
né, por um serviço que não seja de qualidade. Então, naturalmente, né, ao ter o ônus de pagar um pedágio, é muito importante assegurar o benefício advindo disso, né, e o governo tem feito um esforço grande de fiscalização, mas a criação da agência reforça ainda mais esse processo. Então, a gente está muito otimista, é um debate muito importante na Assembleia, que eu espero que hoje, né, os nossos parlamentares possam avançar com essa aprovação importante, não só para o governo de Minas, mas para todos os mineiros. Secretário, agora falando sobre especificamente o Vetor Norte, é uma região muito movimentada, com carros de passeio, pessoas que vão e voltam todos os dias, às vezes mais de um dia, né, principalmente para Confins. Que tipo de vantagem ou desconto aí poderia ter na questão dos pedágios? Como é que vai funcionar isso? Vale destacar, Bruno, que o modelo, né, e a concepção do projeto do Vetor Norte, ele foi dentro do modelo que a gente chama de free flow, né? O que é o free flow? É o pedágio sem cancela. Né? Então, até eu vi algumas discussões, falando assim, não é possível ter 12 praças de pedágio, porque a gente está acostumado com aquela praça, que você tem que parar, tem uma cancela, você faz o pagamento para o atendente e segue adiante. Isso já cria, por si só, uma interrupção do tráfego. Não. O que nós estamos trazendo é o que há de mais moderno hoje em termos de infraestrutura rodoviária, né? E é algo também que a gente teve a oportunidade de testar com êxito. Então, a gente implementou, no ano passado, em uma das praças do sul de Minas, o Free Flow, e que eu fiquei muito satisfeito de saber até que ontem ele foi premiado, né, nos principais eventos de infraestrutura do Brasil como uma iniciativa inovadora. Então, nós estamos trazendo esse conceito. E o que é o Free Flow? Né? Você não tem nenhuma interrupção do tráfego, você nem reduzir a velocidade, né, quando você passar por um pórtico. E quando a gente fala de 12 praças de pedágio em 150 km de rodovia, qual que é o objetivo? É buscar a justiça tarifária. O que é isso? É eu cobrar proporcionalmente ao uso. Então, comparando com o modelo tradicional de pedágio, às vezes um usuário, né, ele cruza por uma praça de pedágio e logo adiante ele já sai da rodovia, mas ele pagou o valor cheio daquela tarifa. Quando a gente fraciona isso, né, em vários pórticos de cobrança, e como você pode ver até na tabela que eu te entreguei, tem tarifa que é R$1, R$1 e pouco. Então, quando você fraciona isso aí, você permite cobrar pelo uso. Então, quem usa um trecho mais longo paga um valor a mais, quem usa um trecho mais curto paga um valor menor. E a gente se preocupa muito, que a gente sabe que, né, talvez o grande gargalo aqui do Vetor Norte é exatamente, né, esse fluxo diário de trabalhadores, estudantes, né, de municípios da região metropolitana que se deslocam diariamente a BH. Então, para isso, a gente criou a figura do desconto do usuário frequente. É importante esclarecer isso para a população, porque a cada passagem é um desconto progressivo. Então, para quem é um usuário intensivo como eu, né, que vem de todos os dias aqui para a cidade administrativa e retorna, né, ele vai ter mais de 50% de desconto na tarifa média do mês, porque a cada passagem ele vai ter o desconto. E qual que é o principal benefício? É o ganho do tempo, é a segurança, né, a tranquilidade de saber que você vai ir e vai voltar com tranquilidade, com regularidade, vai ter tempo de qualidade com os filhos. Então, por exemplo, um trabalhador de Sete Lagoas que gasta, né, 2 horas, às vezes, para chegar em Belo Horizonte, né, ele vai ter esse ganho de 30 minutos em cada perna, vai economizar 1 hora do dia dele, que é um tempo de qualidade, é um tempo mais produtivo no trabalho. Então, é isso que a gente busca com essa concessão. Secretário, agora, em relação às melhorias que o projeto prevê, talvez a grande melhoria seriam os 3 contornos, né, de Lagoa Santa, Prudente de Moraes e Matozinhos. Mas em relação à infraestrutura da malha viária, o que vai ser preciso fazer? Porque duplicação mesmo é só da MG 424, né? Vale destacar o seguinte, né, para além dos 3 contornos, que são as grandes obras de engenharia, né, nós vamos ter 44 quilômetros de duplicações ou faixas adicionais, nós vamos ter 31 novos viadutos e pontes, e já a recuperação de outros mais de 20, nós vamos ter 26 novas passarelas. Então, é um conjunto grande de investimento, né, para trazer todos esses benefícios. E o que é importante deixar claro também, Bruno, não existe, né, a possibilidade de início de cobrança do pedágio sem que um conjunto grande de investimentos já tenha sido feito. Então, só para explicar um pouquinho o passo a passo do processo, a gente está com o leilão marcado agora para junho de 2025. Né? O leilão, após o leilão, a gente tem a assinatura do contrato. Geralmente, até porque é um projeto de grande magnitude, né, se leva um tempo também para a empresa vencedora providenciar toda a documentação necessária, os ritos burocráticos para essa assinatura do contrato. E uma vez assinado o contrato, a empresa tem 1 ano para poder executar as obras, né, antes de iniciar o pedagiamento. O que é esse primeiro ano de obra antes do início do pedagiamento? Então, dou o exemplo aqui da própria MG10. A concessão ela se inicia, logo que a gente passa aqui do shopping estação, tem aquele primeiro viaduto ali, inicia a concessão. E ali talvez é um dos principais eixos hoje de engargalamento para quem, né, sai aqui da MG10 sentido Belo Horizonte, né, ou movimento contrário. Então, no primeiro ano, a gente já vai ter faixas adicionais ali, a gente vai ter toda uma reconfiguração do tráfego
do entroncamento da Cristiano Machado com a Pedro I. Vamos ter corredor exclusivo para ônibus para resolver, em definitivo, esse gargalo logístico aqui logo da MG10. Né? Para além de toda uma recuperação completa do pavimento de todos os trechos, novas sinalizações e os serviços operacionais de atendimento médico e guincho. Isso tudo acontece no primeiro ano. E, ao longo, né, dos anos da concessão, o segundo ano geralmente é um ano de aprovações ambientais e obtenção dos projetos. Isso vale para os projetos de Minas, mas vale também para os projetos federais. E, a partir do terceiro ano, a gente inicia o que a gente chama de ampliação de capacidade. Aí, sim, o ciclo de duplicações, construções dos contornos, que vai do terceiro ao sétimo ano. De maneira a gente ter a concessão plena, né, a partir do sétimo ano. E um último ponto que eu queria trazer também, que eu acho que vale a gente destacar, é que o usuário do transporte coletivo, né, que é o principal público usuário aqui desses trechos, ele não vai ter nenhuma cobrança. Né? Os ônibus são isentos de cobrança, até porque a gente quer privilegiar também, né, o transporte público, até porque ele é mais eficiente, né, e vai só ter os benefícios, né, o benefício da redução do tempo, o benefício de mais segurança, e isso, junto com todo o esforço de renovação de frota, vai trazer ainda mais benefícios para a população. Secretário, para a gente encerrar, o senhor falou um pouco sobre transporte público, né? Eu queria saber o que está sendo feito para o transporte público da região norte, né? Porque a gente sabe que mais para baixo, para a região de Contagem, está tendo metrô, tendo obras até o Barreiro. Mas na questão da região norte, o que está sendo feito pela secretaria? Nós estamos com uma iniciativa que é a renovação de frota do transporte metropolitano e que a gente tem dado, né, um foco também em olhar para o vetor norte. Então, a gente está falando de renovar 1/3 de toda a frota do transporte metropolitano. São mais de 850 ônibus, dos quais mais de 300 já chegaram e grande parte disso para atender o vetor norte. Além disso, a gente tem a criação de corredores exclusivos, então, em Santa Luzia, em Ribeirão das Neves, que vão permitir o quê? Reduzir o tempo e as distâncias também, né, no deslocamento pelo transporte público. A própria Vetor Norte vai abarcar novos corredores exclusivos também para ônibus no âmbito da concessão. Né? Há um esforço grande também de construção de novos terminais para troncalizar as linhas e reduzir também esse tempo de deslocamento. Então, é uma grande prioridade para nós, né, avançar, como eu falei, em 2 eixos da mobilidade. Um é por meio das melhorias no transporte e o outro é por meio da melhoria da infraestrutura rodoviária. Então, esse conjunto de investimentos que vai permitir a gente ter, de fato, uma nova realidade para os milhares de mineiros que utilizam o transporte coletivo, né, todos os dias. E eu queria, Bruno, só para destacar um último ponto, a gente, né, você falou com muita propriedade, né, que o debate está quente, né, hoje, né, e é fundamental, né, a gente, né, debater esse tema, que é um tema, né, que de fato traz muitas novidades, né, e muitas complexidades. Então, ter esse espaço, né, junto aos veículos de imprensa para poder esclarecer isso à população é fundamental. Então, eu agradeço a oportunidade e dizer também o seguinte, né, a gente está, vamos dizer, no calor do anúncio do governo do edital e nós enfrentamos uma situação muito parecida, né, há 5 anos atrás, quando também o governo lançou, né, o edital da concessão da BR-135, ligação Curvela-Montes Claros. E hoje, né, passado esse ciclo, né, de grandes investimentos, a gente teve a 135 ano passado como uma obra rodoviária em andamento no país. Foram mais de 90 quilômetros de duplicação. Né? E a transformação da região, a realidade é outra. Né? Então, se você conversar hoje com os deputados da região, com os prefeitos da região e, sobretudo, com a população usuária, né, o pessoal paga o pedágio, mas com todo o benefício que tem, satisfeito por ter essa melhoria. Então, é o que a gente espera, né, poder avançar com esse projeto. Estamos sempre abertos aqui ao diálogo, com essa construção conjunta e esses esclarecimentos. Então, te agradeço pela oportunidade de a gente poder falar desse projeto tão importante para Minas Gerais. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer conversar com o senhor. Viu? O prazerão foi meu. Prazer. Obrigado a você. Obrigado. Ótimo, né?